As primeiras civilizações a desenvolver uma classificação sistemática das constelações foram as da antiga Mesopotâmia, especialmente os Sumérios e, mais tarde, os Babilônios. Esses povos viveram em regiões que hoje correspondem ao Iraque e áreas adjacentes, e estabeleceram uma tradição astronômica que influenciou diversas culturas posteriores. Os sumérios, já por volta de 4.000 anos antes da Era Comum, identificavam agrupamentos de estrelas com formas associadas a figuras mitológicas, deuses, animais ou objetos de seu cotidiano. Muitos nomes de constelações registrados em tabuinhas de argila, como Enuma Anu Enlil, um importante texto babilônico sobre astronomia e astrologia, têm raízes nessa cultura. Os babilônios, herdeiros culturais dos sumérios, elaboraram uma divisão mais sistemática do céu por volta do segundo milênio antes da Era Comum. Foram eles que dividiram o céu em três grandes regiões associadas aos deuses Anu, Enlil e Ea, e organizaram o zodíaco, delimitando 12 constelações ao longo da eclíptica, ou seja, o caminho aparente do Sol no céu. Outras civilizações, como os egípcios e os chineses, também desenvolveram sistemas próprios de observação celeste. No entanto, foi a tradição mesopotâmica que serviu de base para a astronomia grega e, mais tarde, para a classificação moderna das constelações. A transferência desse conhecimento se deu principalmente por meio de contatos culturais e do avanço do Império Aquemênida, que conectou o Oriente Próximo às culturas helênicas. Se precisar de mais detalhes sobre o impacto ou os registros específicos dessas civilizações, posso aprofundar. Os sumérios e babilônios deixaram registros astronômicos fundamentais que moldaram o estudo das constelações e da astronomia. Esses registros eram escritos em tabuinhas de argila com escrita cuneiforme, muitas das quais foram descobertas em ruínas de cidades como Ur, Nínive e Babilônia. Aqui estão os principais registros e como eles descreviam as constelações. 1. Enuma Anu Enlil. Este é um dos textos mais importantes da astronomia babilônica. Ele contém uma compilação de presságios astronômicos, ligando eventos celestes, como eclipses, ao destino de reis e nações. O texto menciona constelações e estrelas individuais, incluindo sua relação com as divindades e sua posição no céu. Exemplo, a constelação chamada Warado pelos babilônios, que correspondia à constelação moderna de Touro, estava associada ao deus Ninurta. 2. Mu-Apim. Este é um compêndio astronômico mais técnico, datado de cerca de 1.000 anos antes da Era Comum, que sistematiza o conhecimento sumério e babilônico. Ele lista estrelas e constelações, divide o céu em três caminhos, os de Anu, Enlil e Ea, e descreve fenômenos como o nascer e o pôr heliacal das estrelas. O Mu-Pim também foi um dos primeiros textos a organizar constelações ao longo da eclíptica, precursor do zodíaco. 3. Mapas celestes. Algumas tabuinhas babilônicas contêm representações de mapas celestes, que indicam constelações e ciclos planetários. Por exemplo, há referências a divisões do céu em 360 graus, com constelações agrupadas ao longo da eclíptica. Divisão zodiacal. Os babilônios refinaram o conceito de zodíaco, dividindo a eclíptica em 12 constelações iguais. Cada uma delas era associada a 30 graus do círculo celeste. Esta divisão foi crucial para a astrologia e astronomia, tanto na Mesopotâmia quanto nas culturas que a sucederam. Descrição das constelações. As constelações eram descritas com base em associações simbólicas e religiosas. Os gêmeos eram conhecidos como Mashpi-Bi-Ba, associados a duas figuras heróicas. O leão, simbolizava o deus solar e tinha papel central em mitos sobre poder e fertilidade. Outras constelações representavam ferramentas agrícolas, como o arado ou o carro. Legado. Muitas constelações nomeadas pelos babilônios foram absorvidas pela astronomia grega e, eventualmente, pela astronomia ocidental moderna. As conexões religiosas e práticas que os babilônios estabeleceram com as constelações destacam a maneira como observavam o céu como um reflexo direto de sua ordem cósmica e social. A divisão do zodíaco pelos babilônios foi uma das contribuições mais significativas da Mesopotâmia para a astronomia e a astrologia. Esse sistema influenciou profundamente as tradições astronômicas e astrológicas de culturas como a grega e a egípcia, moldando a forma como o céu era compreendido e usado em várias civilizações. Aqui está uma análise dessa influência.
A origem babilônica do zodíaco. Os babilônios, por volta do primeiro milênio antes da Era Comum, dividiram a eclíptica, o caminho aparente do Sol no céu, em 12 partes iguais, cada uma representada por uma constelação. Cada parte correspondia a 30 graus do círculo celeste, totalizando 360 graus. Essas 12 constelações tornaram-se conhecidas como o zodíaco e estavam relacionadas às estações, ao movimento dos planetas e a eventos terrestres. Influência na cultura grega. Transferência de conhecimento. Após as conquistas de Alexandre o Grande no século IV antes da Era Comum, o mundo grego teve contato direto com os textos e conhecimentos babilônicos. Centros como Alexandria, no Egito, tornaram-se focos de troca cultural e intelectual, onde astrônomos gregos estudaram e adaptaram a astronomia mesopotâmica. Consolidação do zodíaco. Astrônomos gregos como Hiparco e Ptolomeu adotaram o sistema babilônico de zodíaco e refinaram sua aplicação. Ptolomeu, em seu tratado Almagesto, descreveu o sistema zodiacal com precisão, listando as constelações e seus graus na eclíptica, baseando-se em registros babilônicos. Astrologia grega. A astrologia grega, que ganhou força no período helenístico, incorporou o zodíaco babilônico para prever o destino individual e coletivo. Os gregos também associaram os signos zodiacais aos 4 elementos: fogo, terra, ar, água, uma inovação que expandiu a astrologia. Influência na cultura egípcia. Astronomia egípcia. Os egípcios já tinham uma tradição astronômica própria, baseada em observações do céu para fins religiosos e agrícolas, como o surgimento heliacal da estrela Sírio, que marcava o início da inundação do Nilo. No entanto, a interação com os babilônios e gregos, especialmente durante o período ptolomaico, introduziu o zodíaco em seus templos e práticas religiosas. Zodíaco de Dendera. Um exemplo icônico da influência do zodíaco é o relevo do templo de Dendera, no Egito, que mostra um zodíaco completo em um estilo misto greco-egípcio. Essa representação reflete a integração de tradições babilônicas, gregas e egípcias. Aplicações culturais e científicas. Astronomia científica. O zodíaco babilônico tornou-se uma ferramenta essencial para mapear o céu, calcular o movimento dos planetas e prever eclipses. Esse sistema foi a base para a astronomia científica desenvolvida pelos gregos e tarde pelos árabes e europeus. Astrologia universal. A astrologia baseada no zodíaco se espalhou pelo mundo mediterrâneo e além, moldando crenças e práticas espirituais em várias culturas. Por exemplo, os romanos adotaram amplamente a astrologia helenística, que por sua vez tinha raízes na Mesopotâmia. Legado. A divisão do zodíaco pelos babilônios não apenas influenciou culturas contemporâneas, mas também moldou a forma como pensamos o céu até hoje. O sistema de 12 signos zodiacais permanece amplamente utilizado na astrologia moderna, e sua base astronômica ainda é parte fundamental da cartografia celeste. Na Mesopotâmia, a astronomia e a religião estavam profundamente entrelaçadas, e muitas constelações eram associadas a deuses do panteão sumério e babilônico. Essas associações refletiam as crenças sobre a ordem divina do cosmos, em que o céu era visto como um espelho da estrutura social e religiosa na Terra. Abaixo estão algumas constelações e os deuses que lhes eram associados. 1. Enlil e o Arado, Touro. A constelação associada ao Arado, posteriormente identificada como Touro, estava ligada a Enlil, o deus do vento, da agricultura e das leis divinas. O arado simbolizava a importância da agricultura para a sobrevivência da sociedade mesopotâmica e mostrava como os movimentos celestes eram interpretados como instruções divinas para as atividades humanas. Inanna, Ishtar e Vênus, planeta e constelações adjacentes. Inanna, ou Ishtar na tradição babilônica, a deusa do amor, da fertilidade e da guerra, era associada ao planeta Vênus. Seu ciclo como estrela da manhã e estrela da tarde tinha grande significado simbólico, representando os aspectos dualísticos de sua natureza. Algumas constelações femininas também eram associadas a Inanna, reforçando seu papel como uma figura celestial central. 3. Ninurta e o guerreiro, Orion. Ninurta, o deus da guerra e da caça, estava ligado à constelação do guerreiro, correspondente ao que hoje chamamos de Orion. Essa associação representava o poder protetor e a força militar que eram essenciais para a estabilidade da sociedade. 4. Anu e o caminho de Anu. Anu, o deus do céu e líder do panteão mesopotâmico, era associado à região central do céu,
conhecida como Caminho de Anu. Esse caminho incluía constelações ao longo do equador celeste e simbolizava o domínio e abrangência de Anu sobre o cosmos. Enki e o peixe, peixes. Ea, o deus da água e da sabedoria, estava ligado às constelações que representavam corpos d'água ou criaturas aquáticas, como a constelação de peixes. Essa ligação enfatizava o papel vital da água como fonte de vida e conhecimento, essencial para a civilização mesopotâmica. 6. Shamash e o leão. Shamash, o deus do sol e da justiça, era associado à constelação do leão. O leão simbolizava poder e majestade, refletindo a natureza solar de Shamash como iluminador e portador de ordem divina. 7. Marduk e a serpente, serpentário ou dragão. Marduk, o principal deus babilônico, era associado à constelação que representava a serpente ou dragão, símbolo de sua vitória sobre Tiamat no mito da criação. Essa associação celestial reforçava o papel de Marduk como criador do cosmos e mantenedor da ordem. Reflexão das crenças religiosas. Essas associações revelam como os mesopotâmicos viam o céu como um domínio divino que refletia a ordem social e religiosa na Terra. As constelações não eram apenas agrupamentos de estrelas, mas manifestações tangíveis dos deuses e de suas histórias. Por meio da observação do céu, sacerdotes e astrônomos buscavam compreender as intenções divinas e prever eventos importantes, como colheitas, guerras e catástrofes naturais. A ligação entre constelações e deuses também reforçava a ideia de que a ordem do universo era sustentada pelos deuses, enquanto os humanos, por meio de rituais e oferendas, mantinham essa harmonia. Essa relação simbiótica entre céu, religião e sociedade é uma das marcas mais fortes da cultura mesopotâmica. Os registros astronômicos da Mesopotâmia desempenharam um papel importante na formação de sistemas de constelações e tradições astronômicas em outras culturas, especialmente devido à sua organização detalhada e abordagem sistemática para mapear o céu. Embora cada civilização tenha desenvolvido seu próprio sistema de observação celeste, influências diretas e paralelismos podem ser encontrados nos sistemas mesopotâmico, chinês e egípcio. Aqui está como esses sistemas se relacionam. Mesopotâmia e China. Diferenças nos métodos de observação. Os chineses desenvolveram um sistema astronômico independente que dividia o céu em 28 mansões lunares, usado principalmente para medir o movimento da Lua ao longo de sua órbita. Isso contrasta com a divisão zodiacal mesopotâmica focada no caminho do Sol, a eclíptica. Paralelismos conceituais. Apesar das diferenças, ambos os sistemas associavam as constelações a aspectos culturais e religiosos. Os chineses vinculavam as mansões lunares a lendas e deuses locais, assim como os mesopotâmicos associavam constelações a divindades como Inanna e Ninurta. Intercâmbio indireto. Por meio de rotas comerciais, como a Rota da Seda e trocas culturais posteriores, algumas ideias mesopotâmicas podem ter chegado à China. Contudo, a independência dos sistemas chineses sugere que as influências foram limitadas a conceitos gerais de astrologia e cosmologia. Mesopotâmia e Egito. Contato e transmissão de ideias. Houve um intercâmbio mais direto entre a Mesopotâmia e o Egito, especialmente durante o período de dominação assíria e o contato comercial entre as duas regiões. Os egípcios absorveram elementos babilônicos, especialmente no período helenístico, quando a astronomia grega, influenciada pelos babilônios, chegou ao Egito. Similaridades simbólicas. Ambos os sistemas associavam constelações a divindades. Por exemplo, os babilônios associavam a constelação de Touro ao deus Ninurta, enquanto os egípcios relacionavam constelações no mesmo setor do céu ao deus Osíris. Sírio, uma estrela de extrema importância para os egípcios, ligada ao calendário e ao deus Ísis, era também notada pelos babilônios como uma estrela de destaque, embora não com a mesma função simbólica. Diferenças na abordagem. Enquanto os babilônios focavam na eclíptica e no zodíaco, os egípcios tinham uma abordagem mais prática, baseada no surgimento heliacal de estrelas como marcadores do tempo e estações, como o início da inundação do Nilo. A Mesopotâmia e a universalização do zodíaco. A divisão do zodíaco pelos babilônios teve um impacto global e chegou tanto ao Egito quanto a outras culturas por meigos e romanos. Durante o período helenístico, a fusão cultural levou à incorporação do zodíaco nos templos egípcios.
como o famoso zodíaco de Dendera, que combina elementos babilônicos e gregos com tradições egípcias. Elementos em comum, mitologia e religião. Tanto os babilônios, os egípcios quanto os chineses associavam fenômenos celestes a eventos terrestres, acreditando que o céu refletia a vontade divina. Calendários astronômicos. Todas as civilizações usaram o céu para criar calendários, mas os métodos variaram. Os egípcios baseavam-se no ano solar, os mesopotâmicos usavam o ano lunar ajustado e os chineses combinavam ambos em um calendário lunisolar. Legado compartilhado. Embora os sistemas de constelações tenham surgido de forma relativamente independente, a Mesopotâmia teve o papel pioneiro de organizar e documentar o céu em detalhes, o que influenciou diretamente ou indiretamente os sistemas posteriores. Elementos-chave, como a divisão zodiacal, foram adotados por gregos e egípcios e eventualmente difundidos para outras regiões, criando uma base comum para a astronomia e astrologia global. Já os chineses desenvolveram tradições próprias que, embora paralelas, permaneceram mais independentes até contatos posteriores na Idade Média. Muitas das constelações originadas na Mesopotâmia ainda fazem parte das classificações modernas, graças à influência dos babilônios, que documentaram agrupamentos estelares na eclíptica e outras regiões do céu. Esses registros foram posteriormente adotados pelos gregos, refinados por Ptolomeu no catálogo de estrelas, conhecido como o Almagesto, e chegaram às classificações modernas da União Astronômica Internacional, UAI. A seguir estão algumas constelações de origem mesopotâmica que permanecem em uso. Constelações do zodíaco. Os babilônios foram os primeiros a dividir a eclíptica em 12 seções iguais, cada uma associada a uma constelação. As constelações zodiacais mesopotâmicas correspondem diretamente aos 12 signos do zodíaco moderno. Touro. Taurus representava o arado ou o touro do céu, associado ao deus Ninurta. É uma das constelações mais antigas registradas. Gemini era associado a dois grandes guerreiros ou figuras míticas mesopotâmicas. Leão, símbolo de poder, e associado ao deus Shamash, o deus do sol. Vírgengo, relacionada à fertilidade e à deusa Shala, frequentemente representada segurando espigas de trigo. Escorpião, representava um escorpião protetor no mito de Gilgamesh e era associado à morte e ao renascimento. Capricórnios, era a figura de um híbrido, representando o deus Ea, Enki, com o corpo de um peixe e a cabeça de uma cabra. Peixes, associada à água e frequentemente relacionada a divindades aquáticas como Ea. Ares, o carneiro, símbolo de liderança e poder, e estava ligado a divindades da guerra. Aquários, representava um carregador de água, vinculado a Ea e ao papel das águas na fertilidade. Sagitários, representava um arqueiro, muitas vezes um centauro ou um híbrido semelhante, associado a divindades caçadoras. Libra. Embora Libra tenha sido separada como uma constelação específica pelos romanos, ela originalmente fazia parte das garras do escorpião na tradição mesopotâmica. Outras constelações notáveis. Além das constelações zodiacais, algumas outras constelações modernas também têm raízes na Mesopotâmia. Órion, conhecida na Mesopotâmia como o pastor celestial ou o guerreiro, frequentemente associada ao herói Gilgamesh ou ao deus Ninurta. Contém Sírio, uma estrela muito brilhante conhecida pelos babilônios como uma estrela importante, embora com diferentes associações. Triangulum era associado a um altar na Mesopotâmia. Pegasus, relacionado a uma figura celestial, mas sua identificação exata variava. Continuidade e modernização. A inclusão dessas constelações na astronomia moderna reflete a continuidade das tradições astronômicas babilônicas. Os gregos preservaram e reinterpretaram os significados dessas constelações, que, por sua vez, foram incorporadas às tradições ocidentais graças ao trabalho de Ptolomeu. No século XX, a UAI formalizou 88 constelações oficiais, muitas delas originadas diretamente ou inspiradas nos agrupamentos mesopotâmicos. Isso demonstra a duradoura influência cultural e científica das civilizações da Mesopotâmia no estudo do céu.
A expansão de impérios como o Aquemênida, persa e o helenístico, sob Alexandre o Grande e seus sucessores, desempenhou um papel fundamental na difusão do conhecimento astronômico, incluindo informações sobre constelações entre diferentes culturas. Esses impérios conectaram vastos territórios e povos diversos, promovendo o intercâmbio de ideias científicas, religiosas e culturais. Aqui está uma análise de como esses processos ocorreram. O Império Aquemênida, fundado por Ciro o Grande no século VI antes da Era Comum, incorporou territórios que incluíam a Mesopotâmia, o Egito, partes da Índia e Ásia Menor. Essa unificação facilitou a transmissão de conhecimento astronômico de culturas como os babilônios e egípcios para outras partes do império. Continuidade babilônica. Os persas absorveram o conhecimento astronômico dos babilônios, que já possuíam registros detalhados das constelações, e desenvolveram o sistema do zodíaco. Esse saber foi preservado e disseminado pelos governantes aquemênidas, que valorizavam a astronomia por suas aplicações práticas, como calendários e augúrios religiosos. Fusão religiosa e astronômica. No zoroastrismo, a religião predominante do império, o céu tinha grande importância simbólica. A fusão de conceitos astronômicos mesopotâmicos com crenças persas ajudou a expandir a compreensão das constelações e seus significados. Pontes culturais. A rede administrativa e a infraestrutura persa, como sistema de estradas reais, conectaram centros de conhecimento como Babilônia, Susa e Persépolis, promovendo o intercâmbio intelectual entre as elites das culturas conquistadas. A Império Helenístico. Após a conquista do Império Persa por Alexandre o Grande, no século IV antes da Era Comum, a astronomia babilônica foi diretamente incorporada ao mundo grego. Durante o período helenístico, o intercâmbio cultural entre gregos, egípcios, babilônios, persas e outras culturas floresceu, permitindo a consolidação e a disseminação de ideias astronômicas. Biblioteca de Alexandria. Estabelecida no Egito helenístico, a biblioteca foi um centro de síntese de conhecimento. Astrônomos gregos, como Hiparco e Ptolomeu, estudaram registros babilônicos e combinaram esses dados com observações próprias, refinando o modelo de constelações e o sistema do zodíaco. Difusão do zodíaco. O zodíaco babilônico, dividido em 12 partes iguais, foi amplamente adotado pelos gregos, que incorporaram suas próprias mitologias às constelações. A popularidade desse sistema, promovido por astrônomos helenísticos, ajudou a difundi-lo por todo o Mediterrâneo e além. Trocas com o Egito. No Egito Ptolemaico, a astronomia grega se fundiu com tradições egípcias. Por exemplo, o zodíaco foi incorporado a representações religiosas egípcias, como no famoso zodíaco de Dendera, que une iconografia grega e egípcia. Mecanismos de difusão, movimento de estudiosos e textos. A expansão desses impérios incentivou o deslocamento de astrônomos, sacerdotes e escribas entre diferentes regiões. Textos astronômicos, mapas celestes e tabelas babilônicas foram traduzidos e adaptados para línguas como o aramaico, o grego e mais tarde o latim. Adaptação e apropriação cultural. Os gregos adaptaram os mitos mesopotâmicos ligados às constelações, dando-lhes nomes e histórias próprias, mas preservando muitos agrupamentos estelares. Essa integração criou um sistema híbrido que foi posteriormente transmitido aos romanos e, eventualmente, ao mundo europeu medieval. Expansão territorial. A conquista de territórios conectou culturas que antes estavam isoladas. Por exemplo, as constelações registradas pelos babilônios chegaram ao Mediterrâneo através da Grécia e, mais tarde, à Índia por meio das conexões culturais criadas pelo Império Helenístico. Legado. As conquistas dos impérios Aquemênida e Helenístico transformaram a astronomia em uma disciplina globalizada para o mundo antigo. As constelações e o zodíaco babilônicos, reinterpretados pelos gregos e difundidos por suas conquistas, se tornaram a base para a astronomia ocidental. Esse legado foi posteriormente transmitido à civilização islâmica durante a Idade Média e, finalmente, ao Renascimento europeu, consolidando o impacto dessas interações culturais no estudo do céu. A invenção da escrita cuneiforme na Mesopotâmia, por volta de 3200 antes da Era Comum, teve um impacto transformador no registro e na transmissão do conhecimento astronômico. Como um dos primeiros sistemas de escrita do mundo,
O cuneiforme permitiu que informações complexas fossem documentadas, preservadas e compartilhadas, estabelecendo a base para o desenvolvimento da astronomia como disciplina. Aqui estão os principais impactos: preservação de conhecimentos astronômicos, registros permanentes. Antes da escrita, o conhecimento astronômico era transmitido oralmente, tornando-se vulnerável a perdas e distorções. Com o cuneiforme, informações precisas sobre fenômenos celestes puderam ser gravadas em tabuletas de argila, que sobrevivem até hoje. Detalhamento sistemático. Os mesopotâmicos fizeram observações detalhadas de movimentos planetários, fases da Lua, eclipses e padrões das estrelas. Textos como a série Muapim, um compêndio astronômico datado de cerca de 1000 antes da Era Comum, são exemplos de documentos que contêm catálogos de constelações e instruções para observações. Criação de sistemas organizacionais, catalogação de constelações. A escrita cuneiforme permitiu a catalogação das constelações, dividindo o céu em seções organizadas. Por exemplo, os babilônios criaram listas de estrelas em 3 caminhos principais, de Enlil, Anu e Ea, que correspondiam a diferentes regiões do céu. Calendários astronômicos. A escrita possibilitou o desenvolvimento de tabelas precisas que relacionavam fenômenos astronômicos com períodos do ano. O calendário lunisolar mesopotâmico, ajustado com base nas observações registradas, foi usado para prever datas de festivais religiosos e eventos agrícolas. Transmissão do conhecimento. Difusão regional. As tabuletas cuneiformes, muitas vezes transportadas por escribas e mercadores, levaram o conhecimento astronômico a diferentes partes da Mesopotâmia e além, incluindo a Pérsia, o Levante e, eventualmente, a Grécia. O formato fixo das tabuletas cuneiformes facilitou a tradução de textos astronômicos para outras línguas e sistemas de escrita, como o aramaico e o grego, garantindo que o conhecimento babilônico influenciasse outras culturas. Impacto na interpretação religiosa e astrológica, integração com mitologia. A escrita permitiu que as associações entre constelações e divindades fossem sistematicamente registradas. Por exemplo, estrelas e constelações específicas eram associadas a deuses como Inanna ou Marduk, Júpiter. Astrologia como ciência prática. Textos como as tabelas Enuma Anu Enlil documentaram homens, presságios derivados de fenômenos celestes, integrando astronomia e astrologia de forma estruturada e prática. Desenvolvimento de técnicas de observação. Comparação ao longo do tempo. O cuneiforme permitiu a coleta e comparação de dados astronômicos ao longo de séculos, levando a avanços em cálculos preditivos. Por exemplo, os babilônios foram os primeiros a identificar padrões cíclicos nos eclipses lunares e solares. Surgimento da matemática aplicada. A necessidade de registrar e interpretar dados astronômicos estimulou o desenvolvimento de cálculos matemáticos sofisticados que foram registrados em tabuletas. Legado. O impacto do cuneiforme na astronomia mesopotâmica ecoa até hoje. A escrita foi essencial para transformar observações esparsas em um corpo de conhecimento sistemático e cumulativo. Muitos dos conceitos astronômicos babilônicos, como o zodíaco e os ciclos planetários, chegaram ao mundo helenístico e de lá à tradição científica ocidental. As tabuletas cuneiformes, preservadas em museus e sítios arqueológicos, permanecem uma das maiores fontes de informações sobre os primórdios da ciência astronômica.